Nada? Oi. Ligar, né? Sempre esqueço. Oi. Beleza. Bom dia, pessoal que tá no Google aí, ou no Zoom. Estão me ouvindo bem? A galera tá ouvindo aí? Sim? Sim. Hoje nossa aula vai ter um som externo bacana, hein? Vai ser com sonoplastia, vai ser legal. Bom, mais uma vez, né? Agora em público aí, bom dia. Vocês estão bem? Estão com todo o gás aí? Estão cansados? Como é que é? Hã? Normal? Estão fazendo os exercícios de matemática? Tentando? Estão conseguindo ou está achando muito difícil? Está difícil? O que você acha? Mais ou menos? E você? Mais ou menos? Está conseguindo tudo? Ou é mais ou menos? E o pessoal aí do Zoom está conseguindo fazer os exercícios? Como é que vocês estão aí? Bom, a minha intenção é terminar hoje geometria, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar mais uma aula teórica aí. E aí eu vou pedir para vocês enviarem para a Caroline. Vocês conhecem a Caroline? É o seu Juan, né? Se eles quiserem falar comigo, não de forma direta, porque eles têm como, eles falam com quem? É com a Caroline? É a Caroline que me pergunta se eu vou vir para a aula, se não vou. Eu acho que eles podem mandar para ela. Para ela? Ela é a que fica, às vezes, escreve, porque eu já vi. Ela escreve lá para vocês preencherem algum relatório, algum formulário, isso, a Carol. Nessa semana, vocês tentam ainda resolver os exercícios e todos que vocês tiverem dúvidas, nem que seja... Vai ser uns 50 exercícios, eu acho, nem que seja os 50, tá? Aí vocês escrevam para ela. Ela me manda e aí eu vou ver quais são os que vocês têm mais dúvidas e aí eu faço em aula ou eu faço um vídeo extra e coloco para vocês. Tá bom? Aí eu faço os exercícios que vocês tiverem dúvidas. Não sei se está claro, mas tem coisa que até eu tenho dúvida. A matemática, ela é tipo um jogo. Você tenta um caminho, não dá certo, você tenta outro, não dá certo, verifica se você errou, você pode ter errado alguma conta. Se você não errou, provavelmente esses caminhos não estão dando certo, você vai para um outro. Então, é meio que cercando o problema até uma hora você ter um estado e chegar na solução. Mesmo que você não consiga resolver, o ato de pensar no exercício faz com que você aprende mais do que eu ficar resolvendo eles aqui e você copiando. Oi? Eu não escutei, perdão. Tipo um quebra-cabeça. Se você desmontar um quebra-cabeça, você montou. Se você desmontar e tentar montar de novo, vai ser difícil, sim, mas o tempo que você vai gastar vai ser menor, pode ter certeza. Sim, são estratégias. A matemática tem isso também, é igual. É igual. E aí,
tem um pouco de experiência, porque se você ficar batendo num exercício que você nunca viu, a chance de você resolver realmente é pequena. Mas você pensou tanto naquele exercício que quando você vê a solução, e aí eu vou fazer para vocês, se for o caso, quando você vê a solução, você fala, puxa, era assim, era aqui que eu estava errando. Você mesmo faz as conexões. Quando você resolver uma questão parecida, você vai ver que a coisa vai ficar fácil. Você vai falar, essa questão eu já sei como faz, é assim. Porque não é a primeira vez que você está vendo. Agora, se eu passo exercícios, você não tenta fazer e eu fico resolvendo aqui, isso vai ser a primeira vez que você está vendo. Se você tenta antes, eu faço para você, você vai estar olhando a solução, e você pega um exercício semelhante em qualquer vestibular, em qualquer lugar, é a terceira vez que você vai estar vendo isso. A chance de você criar conexão e gravar é maior. Isso é comprovado, isso se chama teoria de rede neural, que é como o nosso cérebro pensa e armazena as coisas. O cérebro, ele precisa de estudo todo dia. Pouco, mas todo dia. Não adianta você estudar 5 horas de matemática. O que você acha? Alguém que estuda 1 hora por dia, de segunda a sexta? Ou alguém que estuda uma vez por semana, 5 horas direto? Quem você acha que vai ser melhor a longo prazo? A pessoa que fica 1 hora por dia. Porque o negócio não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a dificuldade vai aparecer sempre, mas vocês, com certeza, vão conseguir sanar as dificuldades como qualquer outra coisa da vida de vocês. Eu tenho um monte de problema. Estou falando de matemática, tá? Problemas da vida a gente tem, eu tenho, vocês têm. Tudo. Eu estou falando de problemas matemáticos, eu tenho um monte que eu não consigo resolver. Eu faço doutorado. Doutorado é resolver problemas de matemática em aberto, que ninguém fez. E para eu virar doutor, eu tenho que resolver um problema em aberto. Eu estou 2 anos patinando e ainda não resolvi. Se fosse pensar em desistir, já teria desistido faz tempo. No banho, correndo, você tem uma ideia, porque eu estou pensando tanto nisso, aí você fala, puxa, eu fiz esse caminho, fiz o B, fiz o C, fiz o D, está faltando o E, e o E dá certo. Então, é uma coisa de persistência. Uma pessoa muito inteligente e uma outra muito dedicada, se a pessoa inteligente não for dedicada, pode ter certeza que essa dedicada a longo prazo passa qualquer conhecimento da outra. Certeza isso. Eu sou prova disso, porque eu não sou inteligente. Sou um pouco dedicado. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não estou dando bronca, não. Eu estou querendo dizer que vocês façam os exercícios e anotam todos os que vocês têm dúvida. O pessoal de fora fora, entre aspas, né? Fora do ambiente aqui. Também é a mesma coisa. Vocês tentam fazer todos os exercícios e os que vocês tiverem dúvida, vocês mandem para a Carol. Eu vou pedir para ela guardar isso para mim. 1 semana ou 2 semanas, tá? Não tenha tanta pressa, eu sei que vocês têm outras coisas, mas tentam fazer nessas 2 semanas. Aí, na próxima aula, eu vou mudar de assunto com certeza, vai ser uma outra teoria, a gente vai falar de combinatória, probabilidade, outra coisa. Só que eu posso fazer um vídeo extra resolvendo os exercícios que vocês tiveram dúvida. Pode ser um plantão ao vivo, como pode ser um gravado, aí vocês veem qual é o melhor para vocês. O gravado eu posso fazer, não tem problema. O ao vivo é legal que tira dúvidas, né? Dá para fazer até os dois. Mas o que eu quero dizer é que vocês não vão ficar com essas dúvidas. Eu vou resolver com vocês, tá bom? E aí vocês podem falar, professor, eu queria um plantão, queria. Aí dá para fazer dependendo do dia, tá bom? Beleza. Então, combinado assim, vocês vão tentar fazer os exercícios. Eu passo as semanas quais são, tá? Serão menos de 100, pode ter certeza. Acho que uns 95. Mas vocês já fizeram uns 30 já, então 60. Então vamos lá. Então hoje a gente termina a nossa aula com geometria plana e geometria espacial. Hoje nós vamos falar de área e perímetro, tá? Que é o final aí dos problemas que podem aparecer para vocês. Vamos lá. Como eu quero também falar hoje de geometria espacial é falar da esfera, que é a bola, falar do cilindro, falar dessas coisas. Então, eu vou hoje fazer um resumo, na verdade. Eu vou supor que vocês já viram, já têm uma ideia do que é isso, e vou fazer um resumo, que seriam as fórmulas,
um resumão mesmo. E aí, se mais para frente vocês acharem que precisa de uma explicação mais profunda, eu faço também, tá? Com demonstração, com essas coisas. Vai ser um resumão bom. Acredito que vai ter tudo aqui. Então, vamos começar com quadrado, tá? Com quadrado. Um quadrado, as pessoas, né, costumam falar, e eu falava isso, tá? Eu só parei quando eu entrei num curso de matemática. Eu entrei num curso de matemática na graduação sem saber isso aqui. Vocês, ou seja, são melhores do que eu, né? Vocês vão saber hoje. Né? Então, se for pensar, vocês estão adiantados perante o que eu sabia. Porque eu não sabia, porque eu falava que quadrado era um quadrilátero que tinha 4 lados iguais. Eu falava isso. Isso não é um quadrado. Realmente, o quadrado tem 4 lados iguais. Verdade. Mas, além dos 4 lados serem iguais, o que caracteriza um quadrado é que os seus ângulos internos aqui, eles também são iguais. E, no caso aqui, é igual a 90 graus, tá? Então, 90, 90, 90 e 90. Existe uma coisa, então, que tem 4 lados iguais e não é quadrado? Sim, a gente chama de losango. Eu vou falar aqui para vocês, mas é um balãozinho. Se vocês falarem assim, pergunta, prova lá. Não é nem não cai muito isso, é uma prova, seria conceitual. Qual é o quadrilátero, o polígono quadrilátero, bonitinho, fechado aqui, que tem 4 lados iguais? É o losango. O losango tem 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados iguais e, precisa do e, 4 ângulos iguais. Os ângulos aqui são iguais a 90 graus. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360, tá? 360 graus. Então, 90 vezes 4, 360. Aqui o nosso objetivo é ficar falando das áreas e dos perímetros. Então, um quadrado, se tem 4 lados iguais e seus ângulos são iguais, a maneira de calcular sua área é você multiplicar o lado pelo lado. Que a gente pode falar base vezes altura. No caso do quadrado, a gente costuma escrever L ao quadrado. Porque lado vezes lado é lado ao quadrado. Estão entendendo? Vocês já sabiam disso? Mais ou menos, nem a meio? Sabia? Não. O perímetro, tá? Então, oi. Eu não expliquei, por isso que você não entendeu, tá? Eu estou falando que a área do quadrado é a sua medida do lado. Por exemplo, tá? Eu tenho um quadrado aqui de lado 5. Quadrado. Tá? Os ângulos aqui são retos. Aí eu estou dizendo que a área dele é 5 vezes 5. E 5 vezes 5, no caso, é 25. Tudo bem? Eu estou dizendo isso. Eu só não expliquei o porquê é isso. Então, por isso que você, eu acho que não entendeu. Eu meio que estou falando, não, é assim que faz, mas eu não expliquei por quê. Eu vou tentar explicar de uma forma mais... Não é que é de uma forma mais simples, é assim mesmo que acontece, é que tem uns detalhes aqui ainda. Mas a gente, quando fala de área, nós estamos preenchendo a região. Então, eu estou perguntando quantas unidades eu consigo preencher isso aqui, tá? A gente precisa de uma unidade de medida para tudo, quando você quer medir algo. Isso aqui tem 3 metros de altura, então eu estou utilizando a unidade metro. Aí tem uma definição que metro é uma coisa assim, sei lá. As definições precisam ser precisas. Se vocês procurarem a definição de metro, é a velocidade, é o tempo, é a distância que a luz percorre para percorrer não sei quantos segundos. Eles fazem uma definição precisa para você ter exatamente a medida de metro. Então, a gente vai precisar de uma unidade de preenchimento aqui, uma unidade de área.
Aí o que a gente faz? A gente considera um quadradinho de lado 1. Esse 1 pode ser 1 metro, 1 centímetro. Esse 1 representa uma unidade, que é uma unidade de medida. Não importa se é metro, centímetro, se é pés, não importa. Mas a ideia é que você consiga colocar esses quadradinhos aqui dentro. Tá? E aí você conta quantos quadradinhos tem. Você preenche aqui. Então você coloca um quadradinho aqui, o outro aqui, vai colocando. Depois você colocar em tudo, você conta quantos tem. E isso vai ser a sua área. Isso é o que é a definição de área. Então, se fosse 5 metros ou 5 centímetros, o que daria para a gente fazer se colocasse um quadrado de lado 1 aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Seria algo assim, 1, 2, 3, 4, 5. Não está legal o meu desenho, mas eu não tinha pensado em fazer isso, né? Não poderia ter melhorado, mas pensa, cabe uma questão de abstração aqui, né? Pensa que todos esses quadradinhos têm o mesmo tamanho. E esse quadradinho de lado 1 está colocado aqui, ó. Aqui tem uma unidade, uma unidade. Tudo bem? Aí eu vou colocar esse quadradinho de novo, eu vou colocar aqui. Então, aqui tem uma unidade, uma unidade. Aí eu vou colocando ele aqui. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Percebe? Então, eu estou começando a preencher essa área com essa unidade de área. Isso aqui é a nossa unidade. Aí eu pergunto, quantos quadradinhos a gente tem? 25 quadradinhos. Vocês conseguem perceber? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, nós temos 25 quadradinhos. Então, a nossa área são de 25 unidades de área. 25 unidades de área. Essa é a nossa área. Aí as pessoas começaram a perceber que seria chato ficar contando quadradinhos. Então, tem uma maneira mais esperta de fazer isso, que é o quê? Ora, aqui tem 5 unidades. Então, eu consigo colocar 5 unidades aqui, 5 quadradinhos eu consigo colocar. Consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5. Como a altura, como esse lado também tem 5 unidades, quer dizer que eu consigo colocar 5 quadradinhos em pé. Eu consigo 1, 2, 3, 4, 5. Então, para preencher a região, basta eu fazer 5 vezes 5. Estão entendendo? Quando a gente faz 5 vezes 5, nós estamos contando quantos quadradinhos de lado 1 a gente consegue colocar aqui dentro. E isso é a nossa área. A definição de área é essa. É preencher uma região com quadrados de lado 1. Estão entendendo? Então, quando a gente faz 5 vezes 5, vocês aprenderam em matemática 1. 5 vezes 5, isso aqui é 5 ao quadrado. Então, a área a gente faz L vezes L. Só que L vezes L é L ao quadrado. Então, a gente costuma escrever assim. Mas não precisa. Você pode colocar L vezes L se quiser. Estão entendendo? Então, se tiver um quadrado, a área do quadrado é o lado vezes lado. O lado é o quadrado. Beleza. Perímetro. Perímetro, tá, pessoal? É a medida do contorno da figura. Então, por exemplo, essa figura tem 4 lados de lado L. Então, é L mais L mais L mais L. É a soma de todas essas medidas. Isso é o perímetro. Então, nesse caso, o nosso perímetro é 4L. Isso é o perímetro. Estão entendendo? Perímetro é a medida do contorno da figura. Medida do contorno. Por exemplo, se a figura é isso aqui, se o parque ecológico for assim, e se eu quiser calcular o perímetro do parque ecológico, eu preciso medir esse contorno aqui. Não sei como eu vou medir isso, eu posso
andar pela borda e com o GPS marcar a distância que eu percorri. Não sei como eu vou fazer isso, hoje com a tecnologia está um pouco fácil, mas a questão é, eu preciso medir quanto que vale a medida do contorno da borda inteira aqui, ó. É linear. É como se tivesse uma formiguinha aqui dentro e ela, aqui em cima, ela começa a percorrer e ela dá uma volta inteira. Aí eu vejo quanto que ela andou, posso esticar, medir, sei lá. Isso é um perímetro. Então, se eu tenho um quadrado de lado 5, tá? O perímetro, nesse caso, vale 20. Vocês concordam ou não? É 5 mais 5 mais 5 mais 5 aqui. Estão entendendo? É a soma das medidas dos lados. No caso aqui, como são lados, a gente pode falar isso. Mas o perímetro é mais geral. Porque aqui não tem nada, aqui é um lado só, né? Mas é a medida desse contorno inteiro. Então, o perímetro, pensando que é um polígono são figuras fechadas formadas por segmentos de reta, como um quadrado. Pensando para polígono, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, nesse caso aqui, ó, o perímetro é L mais L mais L mais L. L vezes L, a gente conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 é 2. L vezes L dá L ao quadrado. L mais L mais L mais L é diferente. A gente tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 L's. O que significa 4L? É 4 vezes o valor do lado, vezes o lado, vezes L. 4L quer dizer 4 vezes L. Estão entendendo? Estão entendendo? Quem falou que não entendeu, entendeu agora ou não? A gente pode explicar quantas vezes for preciso. Eu acho que, inclusive, é bom isso. Eu acho que é a primeira vez que vocês estão perguntando mais aí. Beleza? Podem perguntar à vontade. Pode continuar? Pode ir para o triângulo? A gente faz a mesma coisa. A gente coloca os quadradinhos. Só que na circunferência não dá para colocar exato, né? Porque tem quadradinho que não vai caber, não é isso? Aí a gente faz o quê? A gente calcula por meio de integral. Integral é uma coisa que vocês vão ver na faculdade se vocês forem para a área de exatas. Mas as pessoas, elas estimavam os gregos. Isso aqui começou com os gregos. Euclides, Arquimedes fez uma coisa bem engenhosa. Ele colocou, no início, tá? Ele colocou polígonos aqui dentro, inscrito, tá? E aí ele calculava a área dos polígonos, que a área dos polígonos era mais fácil. Como esse polígono está dentro da circunferência, ele sabia que a área da circunferência, ou do círculo, é maior que a desse polígono aqui. Vocês conseguem supor isso? A área desse polígono é menor que a do círculo. Aí ele colocava um outro polígono circunscrito aqui, ó. Tá? E aí ele calculava a área daquele polígono circunscrito. E aí ele sabia que a área do círculo estava entre essas duas áreas. Só que ele não fazia só isso. Ele fez isso para um polígono, que é um hexágono. Aqui eu fiz um pentágono, mas ele fazia para um hexágono regular. Aí depois ele aumentava a quantidade de lados. Ele colocava um ponto aqui, 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 e usava os outros vértices. Então ele criava esse polígono aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esse polígono em vermelho, que tem mais lados, ele está dentro do círculo e ele contém o outro pentágono que eu tinha desenhado antes. Vocês conseguem perceber isso? Então, a área desse polígono vermelho está mais próximo do círculo. Então, ele foi aumentando os lados, aumentando os lados, aumentando os lados, e aí ele conseguia estimar como que calculava a área do círculo. Essa ideia, se eu não me engano, 3 a.C., do Arquimedes, revolucionou o que a gente chama de cálculo integral, que foi
foi, digamos, formalizado com Newton em 1600 e pouco, no século 17. Então, houve muitos matemáticos trabalhando nisso, e aí eles descobriram que calcular a área é ver a região que você consegue comparar aqui, né? Eu comparei com um quadradinho. Mas como eu sei como calcular a área de um quadrado, agora eu posso calcular a área de um quadrado. Como eu sei calcular a área de polígonos, agora eu posso comparar com polígonos. Então, eles começaram a avançar a teoria, até chegar num conceito chamado cálculo integral, tá? E o cálculo integral te dá essa área. E eu vou te falar qual é. Eu só não vou mostrar para vocês, porque não faz sentido, né? Mas eu posso fazer um vídeo mostrando. Só que isso a gente só ensina no ensino superior, por isso que não faz sentido. Isso não cai nem no vestibular. Mas já que você está... Bom, eu vou falar do círculo ainda, tá? Deixa ele para o final. Mas a área do círculo foi feita por um processo histórico que demorou o quê? 20 séculos. Não foi uma coisa... Essas coisas não são naturais assim. O que eu estou passando para vocês é de 20 séculos construídos. Não é de um dia só, é de 20 séculos. Então, a gente, continuando aqui, nós vamos para o nosso retângulo. Vocês... Ops. A gente vai para o retângulo. Retângulo é um quadrilátero em que seus 4 ângulos são retos, é isso. O retângulo, ele, em geral, a gente pode até dizer que todo quadrado é um retângulo, tá? A gente pode dizer isso, porque se um retângulo, seus 4 ângulos são retos e o quadrado tem os 4 ângulos retos, então quer dizer que um quadrado é um retângulo, sim. Mas o retângulo ele é um pouquinho... Mas existem retângulos que não são quadrados, porque não necessariamente esse lado tem que ter a mesma medida que esse. Então, por exemplo, esse lado aqui pode ser... Geralmente, bom, não sei geralmente, mas o meu quarto ele não é um quadrado. Ele é pequenininho, ele é mais achatado, ele é um retângulo. Eu acho que vocês já viram esses retângulos até na casa de vocês. O corredor de casa é um retângulo, onde essa altura é bem fininha e o comprimento, que a gente chama de base, é um pouquinho maior. Então, aqui, na verdade, ó, eu não vou colocar número, não. Eu vou chamar de B de base. E aqui eu vou chamar H de altura, tá? Então, o retângulo, ele é um quadrilátero que tem 4 ângulos iguais, 4 ângulos retos, e não necessariamente os seus lados têm a mesma medida. Estão entendendo, pessoal? O pessoal está escutando eu aí? Beleza. Então, a área do retângulo... E aí, o processo é o mesmo de colocar os quadradinhos. E aí, a área do retângulo, vocês conseguem me dizer? É a mesma coisa. Se ali é lado vezes lado, aqui vai ser base vezes altura. Então, você vai multiplicar as duas medidas. Estão entendendo? Alguém não entendeu? Tudo bem? E o perímetro? Não precisa escrever. Mas é o seguinte. Se aqui é B, aqui em cima é B também. Isso que é importante, tá? Se aqui é H, quer dizer que aqui é H. Então, como a gente soma as medidas dos lados, nós temos B mais B, que dá 2B, mais H mais H, que isso dá 2H. O pessoal gosta de juntar isso, escrever 4BH. Isso não é 4... Isso não tem mais o que fazer, tá, pessoal? Porque como são letras, para eu ter um número, para ter alguma coisa numérica, eu teria que saber o valor do B e do H. E substituir aqui. Então, por exemplo, o B é 10 e o H é 5. Aí eu faço 2 vezes 10 mais 2 vezes 5. Estão entendendo? Isso é uma expressão que não te interessa muito, porque se um dia você precisar calcular o perímetro, o que você tem que fazer? Você tem que somar todos os lados. Então, isso é tranquilo, não precisava escrever. Agora, isso aqui é importante, que é a área. Então, eu vou parar de falar de perímetro, porque perímetro é a soma das medidas dos lados. Do círculo, eu vou falar que é diferente. Tem uma fórmula também, porque é círculo.
E toda vez que aparecer um círculo na história, você vai usar o tal do π. Já ouviu falar do π? Então, a gente vai relacionar isso hoje. Mas, inclusive, a primeira pessoa a estimar o valor do π 3,14 foi o Arquimedes. Lá, com aquela história que eu falei. Agora, para a gente, então, continuar aqui, nós podemos pensar num paralelogramo. Paralelogramo. Paralelogramo, pessoal, é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Eu não entendia muito isso, mas assim, paralelismo a gente já falou, né? Se você traça retas aqui, essas retas não vão se cruzar. Então, esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado. E esse outro lado aqui, ele é paralelo a esse outro lado aqui. Estão entendendo? Então, eu formei uma figura de 4 lados e ela tem 2 pares de lados paralelos. Nós temos aqui esse lado que é paralelo a esse, isso é um par. E nós temos esse lado que é paralelo a esse, é o segundo par. 2 pares de lados paralelos é o que a gente chama de paralelogramo. Estão entendendo? O quadrado tem 2 pares de lados paralelos e o retângulo também. Então, nós podemos dizer que esses caras aqui são casos particulares de paralelogramos. Todo quadrado é um paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo. Mas existem paralelogramos, que foi esse que eu desenhei, que não são retângulos nem quadrados, porque o ângulo aqui não é de 90. Estão entendendo? Como calcular a área de um paralelogramo? É bem engenhoso. Aqui nós temos um lado que nós chamamos de B, que é a base dele. E aí nós vamos olhar para a altura. Estão entendendo? Só que a altura, pessoal, não é esse lado. Os alunos costumam confundir como esse lado sendo a altura. Isso é um lado, não é altura. A altura eu já expliquei para vocês na última aula. Você tem que traçar perpendicular. Então, se eu pegar esse ponto aqui, a altura é a distância entre os lados paralelos aqui, ó. É essa distância. Como que eu faço? Eu escolho qualquer ponto no lado, eu vou colocar nesse vértice, mas poderia ser aqui no meio. Eu coloco e traço a minha perpendicular. E aí, traçando a minha perpendicular, eu obtenho essa medida, que é a distância entre os lados paralelos. Isso é minha altura. Vocês estão entendendo? Seria... Não, é a mesma coisa. Se é no meio aqui, você vai traçar perpendicular. Essa medida é a mesma que essa. Porque como os lados são paralelos, não importa como você olha. As distâncias são iguais. Estão entendendo? Beleza. Para calcular a área, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar uma tesoura, cortar aqui, ó, e aí fica um triângulo. Aí a gente consegue pegar esse triângulo e jogar ele para cá e ele fica aqui, ele encaixa aqui. E quando a gente faz essa figura, esse corte, a gente corta aqui, pega esse pedaço e joga para cá, isso fica um retângulo. E a área do retângulo a gente já sabe calcular. Como calcular a área do retângulo? Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. A área do paralelogramo é base vezes altura. Estão entendendo? Base vezes altura. Se a área do paralelogramo é base vezes altura, quer dizer que o do retângulo vai ser e o do quadrado também, porque isso aqui são exemplos de paralelogramos. O perímetro é diferente, porque aí você tem que adicionar B mais B, tá? Se aqui é B, aqui em cima vai ser B, com certeza. Se aqui for um azinho de medida para esse lado,
aqui vai ser Azinho também. E aí o perímetro vai ser B mais A mais A. A altura não vai entrar na história no perímetro aqui, não. O perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, o perímetro é, se aqui fosse 10, aqui 10, 10 mais 10. E aí nós iríamos adicionar com esses dois lados. E esses lados são maiores que a altura, porque olha para o triângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo, a altura é um cateto, a hipotenusa. A hipotenusa sempre é maior que o cateto. A altura não é igual ao A, são diferentes. Estão entendendo? Bom, bom. Não, vocês estão empolgados hoje. Ah, tá diferente aqui o clima. Acho que é o feriado que tá deixando vocês animados. Bom, continuando aqui. O pessoal aí, tá tudo bem, ô, Juan? Então, nós estamos... indo bem. Beleza. Eu posso esquecer de algumas coisas, né? Então, para não esquecer, que é muito importante, vamos já falar do triângulo. Vamos já falar do triângulo. Isso é muito bom, né? Triângulo. Em geral, pessoal, em geral, você pode ter um triângulo aqui qualquer, tá? Começamos assim, em geral. E você pode, digamos, refletir esse triângulo. Por exemplo, aqui está a base, você reflete para lá, você faz uma rotação e coloca ele aqui assim, ó. O mesmo triângulo, você faz essa figura. Ao fazer essa figura, fica um paralelogramo. Então, assim, aqui nós temos base. É lindo isso, né? É lindo, e foi vocês que descobriram. Aqui é a base. Um triângulo, ele possui essa altura. Tem três, mas uma das alturas é essa, que é a perpendicular, que é a altura do triângulo. Mas quando você reflete, você fica num paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes altura. Mas quando você faz base vezes altura, você está calculando a área do paralelogramo. Você quer o triângulo. Não são dois triângulos? Você divide por quanto? Por 2. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Não, isso é. Vamos começar o contrário. Vamos fazer o contrário. Esquece o triângulo por enquanto. Vamos pensar no paralelogramo. O mesmo ali, ó. O mesmo. Tá? Paralelogramo. O paralelogramo tem a base e ele tem a altura. Vou desenhar em vermelho a altura aqui, ó. A altura dele aqui, ó, formando um ângulo de 90, tá? A altura. A área do paralelogramo é base vezes altura, a gente já sabe, certo? Só que eu queria de um triângulo. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma diagonal. Diagonal é esse segmento que liga vértice, esse, ó. Quando eu traço essa diagonal, eu obtenho dois triângulos. Eu obtenho esse aqui e eu obtenho esse aqui em cima. Você consegue ver isso? E eles são iguais. Se aqui é B, aqui em cima também é B, porque é um paralelogramo. Estão entendendo? A altura do paralelogramo é a distância entre as bases paralelas. Inclusive, eu poderia pensar que a altura poderia ser isso aqui, ó. Poderia. Estão entendendo? Então, quer dizer que eu tenho dois triângulos com a mesma área, dois triângulos iguais.
Quando eu faço base vezes altura, eu estou calculando a área de tudo. Como eu quero de um triângulo, eu divido por 2. Bom, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Só que existem alguns triângulos, digamos, particulares, que é legal você saber a forma, pelo menos do equilátero. Pelo menos do equilátero. Mas eu vou fazer aqui do triângulo retângulo, que vai ser a mesma coisa, mas assim, pessoal, um triângulo é dito retângulo quando ele tem um ângulo de 90 graus. A gente já discutiu isso, inclusive. Ele, em geral, tem um valor aqui A, que a gente chama de cateto, e tem um valor B, que nós chamamos de cateto. E tem o C, que é a hipotenusa também, tá? A área do triângulo aqui, a área do triângulo, continua sendo base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2 é de qualquer triângulo, qualquer. Só que nesse caso, a gente pode fazer cateto vezes cateto dividido por 2. O pessoal gosta de falar assim porque fica mais fácil. Mas por quê? Porque um cateto é a base. Se eu chamar o A de base, o outro cateto aqui vai ser a altura, porque é o que forma o ângulo de 90. Estão entendendo? Então, no caso do triângulo retângulo, nós dizemos que é cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2. Mas nós estamos usando base vezes altura dividido por 2. Não está mudando nada. Nesse caso, seria A vezes B dividido por 2, porque eu coloquei A e B como os catetos. Mas não importa muito as letras. O que importa é que cateto vezes cateto. Sim. O C é a hipotenusa. Você não vai usar para calcular a área. Mas se você utilizar a altura relativa à hipotenusa, você pode. Quando você faz C como base e a altura relativa à hipotenusa como altura mesmo, que ficaria C vezes a altura dividido por 2. Dá a mesma coisa. Tem que dar. Vocês estão entendendo? Aí tem o triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados possuem a mesma medida. L, L, L. Todos os lados têm a mesma medida. L, L, L. Tudo igual. E aí a gente tem uma fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, que também se faz fazendo base vezes altura dividido por 2. Galera, eu não vou fazer aqui não, tá? Posso fazer depois numa aula à parte, num vídeo à parte. Mas quando você traça a altura de um triângulo equilátero, o H, ele dá L raiz de 3 sobre 2. Esse valor aqui, vocês podem fazer por trigonometria ou por Pitágoras. Pode ser até exercício para vocês. A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Quando você faz base vezes altura dividido por 2, você chega na seguinte forma. L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Por caso a gente prova aqui, mas isso a gente faz. Mas a área do triângulo equilátero se calcula como base vezes altura dividido por 2. A área de qualquer triângulo é isso. Mas fazendo base como esse lado, a altura como L raiz de 3 sobre 2, que vai ser isso aqui mesmo, quando você faz o L vezes o L, vai dar o L ao quadrado. Esse sobre 2 com esse sobre 2 dá o 4. Isso aqui é um caminho para ganhar tempo. Se você não sabe, você na hora vai ter que fazer as contas. Mas a questão é, tem um triângulo equilátero, qual é a área? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você só usa o lado. Você sabe o lado, você sabe a área. Professor, eu esqueci essa forma. Então, você vai ter que achar a altura. Quando você faz a altura, isso aqui vai ser mediana, quer dizer que vai dividir ao meio. Aí você faz Pitágoras. Se vocês quiserem, a gente faz aqui. Deixa para, se der tempo, tá? Bom, vamos sair do triângulo. Oi? O círculo é mais fácil? Não, mas... eu acredito que seja. Tem razão. O pessoal está entendendo aí? Pessoal de fora aí? Juan, não tem pergunta não? Nenhuma pergunta. Beleza. O pessoal está aí? Pergunta se o pessoal está aí. Fala. Trapézio.
Vamos lá. Para a gente encerrar, está faltando o trapézio. Aí a gente encerra. Trapézio, pessoal, era outra figura que eu não entendia bem. É tudo quadrilátero, tudo tem 4 lados. Eu sabia o desenho do trapézio, mas eu não sabia a definição. A definição do trapézio é que só tem um par de lados paralelos, um par. O paralelogramo tem 2 pares. O trapézio é um quadrilátero fechado, mas só tem um par. Então, por exemplo, nós temos isso aqui como um trapézio. Tá? Isso aqui, ó, é claro, eu estou falando, meu desenho pode não indicar nada, mas esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado. Os outros não. Os outros 2 não. Então, por exemplo, o que é paralelismo? Se você traçar as retas que contêm esses lados, elas não vão se cruzar, elas são paralelas. Agora, essas 2 retas, se você traçar, são segmentos, mas se você traçar as retas que contêm os segmentos, elas vão se interceptar aqui em cima, vocês concordam? Então, esses lados, eles não são paralelos. A gente fala que são oblíquos, mas não importa. O que importa é que tem um par, né? Tem 2 aqui, um par. Um par de lados paralelos. Vocês estão entendendo? Então, é isso que é um trapézio. O trapézio é um quadrado que tem um par de lados paralelos. Então, tem um trapézio que as pessoas costumam não entender, que é esse aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse lado. E esses aqui, se você traçar reta e aqui, elas vão se encontrar aqui, exatamente. Por isso que é um trapézio, só tem um par de lados paralelos. Estão entendendo? Isso é trapézio, isso é trapézio. Vocês estão entendendo? O trapézio pode ser chamado de isósceles. Quando ele é chamado de isósceles, esse lado é igual a esse. Não necessariamente vai ser, tá, pessoal? Esse lado pode ser diferente desse. Mas pode ser igual como pode ser diferente. Se for igual, a gente chama de isósceles. Se for diferente, a gente chama de escaleno. Trapézio escaleno, todos os lados são diferentes aí. Trapézio isósceles, esse lado é igual a esse. Tudo bem? Esse trapézio aqui em particular, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, a gente chama ele de reto-retângulo. Reto-retângulo porque tem ângulos retos. Trapézio retângulo ou trapézio reto-retângulo. São só nomes. Agora, esses lados paralelos a gente chama de B grande e B pequeno. Esse B grande e B pequeno é a base maior e base menor. Então, o trapézio ele sempre vai ter uma base maior e uma base menor, porque são os lados paralelos. E é isso que caracteriza um trapézio. Tem um par de lados paralelos. Estão entendendo? É bonito isso, né? Bonito. É muito bom. É legal. Ó, bora. Então, aqui é a base maior, aqui é a base menor. Aqui é a base maior e aqui é a base menor. A altura, de novo, é a distância entre os lados paralelos. Então, se você tem esse ponto aqui, mas poderia ser no meio, poderia ser aqui. Você traça a perpendicular, porque eu quero a altura. Isso, forma ângulo de 90 graus. Então, isso seria a altura do trapézio. E esse lado, nesse caso particular, é igual o triângulo retângulo. Esse caso vai ser a altura do trapézio. É isso que os alunos se confundem. Esse lado aqui é a altura do trapézio retângulo. Porque é justamente a distância entre as bases. E como calcular a área dos trapézios? Não importa qual é, tá? Eu vou colocar a fórmula aqui, se for o caso, a gente explica o porquê. Mas a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? É bem tranquilo. Você soma as bases e multiplica pela altura e divide por 2. A gente faz assim, ó. A gente coloca 2 trapézios aqui, né? Basicamente, a gente faz isso. Pega o mesmo trapézio, reflete ele e coloca ele aqui.
Basicamente faz isso, tá? Quando a gente faz isso, a gente tem um paralelogramo, onde esse lado aqui é a base maior, esse lado aqui é a base menor, que a gente refletiu, tá? Aqui seria a base menor, aqui seria a base maior. E a altura não muda, tá? A altura continua a mesma. Então, a gente fica com um paralelogramo gigante. A área desse paralelogramo é base mais base, porque é o lado todo a base, né? Agora. Então, é a soma desse cara com esse cara. Então, a área desse paralelogramo aqui é base mais... A área desse é base mais base. Isso é a base do paralelogramo. Vezes a sua altura, que é o H. É isso. Só que como eu quero de um trapézio, eu tenho 2, eu divido isso por 2. Tá? É a área do trapézio. Tranquilão, né? Vamos agora para o círculo para encerrar. Para encerrar. O pessoal está com dúvida aí? Não? O pessoal está acordado? Tá vivo, tá tudo. Por que vezes 2? Eu não fiz o desenho bonito. Eu vou fazer aqui. Espera aí. Você entendeu? Isso era uma explicação rapidinha do porquê, né? Mas... Círculo. Olha que bonito. Ah, perdão, tá faltando um losango, viu? Ah, escreve do lado, vai. Esqueci do losango, tá, pessoal? O losango. Os 4 lados são iguais, tá? Tudo bem, pessoal? Os 4 lados são iguais, isso é um losango. Então, 4 lados iguais, losango. Se os ângulos aqui internos forem iguais, aí isso vira um quadrado. Todo quadrado é um losango, mas existem losangos que não são quadrados, são esses que têm ângulos aqui diferentes, tá? Qual que é a ideia? A ideia é você também me transformar em figuras que você já conhece. Então, a gente costuma dividir aqui, tá? Pega esse ponto com esse ponto, traça uma diagonal, pega esse ponto com esse ponto aqui. Isso, fica essa coisa aqui. Fica a pipa. E aí a gente calcula as áreas dessas figuras, tá? Na verdade, fazendo isso, chega numa fórmula em que a gente pode considerar desse ponto até esse ponto, que é a diagonal maior, como D grande, que quer dizer diagonal maior. Nós somos bem criativos. Daqui até aqui, como é a menor, a gente vai chamar de D pequeno, que quer dizer diagonal menor. Tá? Aí a área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vai ser isso, tá, pessoal? As diagonais do losango, sempre uma vai ser maior que a outra. Se elas forem iguais, isso vai ser um quadrado. É bonito isso. Você sempre traça as diagonais. A diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 é a área do losango. Essas diagonais, sempre uma vai ser maior que a outra, mas se elas ficarem iguais, você vai estar trabalhando em um quadrado, na verdade. Estão entendendo? Dá. A área do quadrado é lado vezes lado, né? Se a gente traçar a diagonal do quadrado é L raiz de 2. A diagonal do quadrado. Se você traçar outra diagonal, como elas vão ser iguais, também é L raiz de 2. Se você fazer pela área do losango, vai ficar uma diagonal, L raiz de 2, vezes a outra diagonal, que é L raiz de 2. E aí você divide por 2. L vezes L, vocês já sabem que dá L ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vocês sabem que isso é raiz de 2 ao quadrado, e quadrado com raiz corta. Fica o 2. Só que você tem que dividir por 2, né? 2 dividido por 2 é 1, sobra o quê? L ao quadrado.
Sobrou a forma que a gente já sabia. Não, é bonito, é bonito, é bonito. É bonito. Estou respondendo a pergunta dele, né? Se é um quadrado, dá para calcular assim? Né? Por diagonal, vezes diagonal dividir por 2, dá. A gente acabou de fazer, dá. Só que não é necessário, é mais fácil fazer lado ao quadrado, estão entendendo? A gente deixa essa para o losango mesmo. Beleza? Agora vamos para o círculo. O círculo é mais fácil. Pessoal, a gente está encerrando aqui a geometria, tá? Qualquer dúvida, pergunta, que aí a gente vai para espacial. É o seguinte. Um círculo. Não sei desenhar muito círculo, não, tá? Mas é o seguinte, você tem um centro. Está cada vez pior, né? Você tem aqui vocês não riam, hein? Você tem aqui um centro O, pode ser C, é um ponto. E aí a gente faz o seguinte, a gente fala quais são os pontos do plano aqui, em que a distância desses pontos, quais são a distância de todos os pontos do plano, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, mas que a distância seja a mesma até esse ponto O, tá? Porque eu não queria falar a palavra lugar geométrico, mas a gente fala que o círculo, ou a circunferência, é o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam uma distância de um ponto dado. Então, eu tenho um ponto e eu dou uma distância. E aí eu pergunto, quais são os pontos aqui do plano que a distância vai ser a mesma? Então, por exemplo, daqui até aqui, a gente fala que é uma distância R. Daqui até aqui, a gente fala que é a mesma distância, é R. Daqui até aqui tem a mesma distância, é R. Daqui até aqui tem a mesma distância, R. Todos os pontos até o seu centro têm a mesma distância, que é R. Estão entendendo? Isso é o que caracteriza a circunferência. A gente fala que o círculo é a circunferência com a borda, com a região, mas pode chamar isso de círculo também, não tem problema. Esse R a gente chama de raio. Estão entendendo? Vocês já sabiam isso, né? Daqui até aqui, pessoal, passando pelo centro, que é o R com R, é a maior... Nossa. Pessoal, eu vou colocar em vermelho. Se você pegar 2 pontos no círculo, quaisquer, tá? E traçar um segmento, a gente chama isso aqui de corda. Se essa corda passar pelo centro, que é o caso aqui, tá, pessoal? É a maior corda possível. A gente chama essa corda aqui de D grande, que é diâmetro. Isso se chama diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Vocês conseguem perceber isso pelo desenho? Então, vou escrever aqui, ó, o diâmetro 2 vezes o valor do raio. Oi. Oi? Isso, é o valor do π, a gente vai falar agora. É isso. É isso mesmo. Isso. Bom, galera, a gente está encerrando aqui. Vamos falar só desse negócio do π que você falou, e aí, consequentemente, aparece a área. O que acontece? As pessoas perceberam, de forma geométrica, até começaram a perceber que não importa qual que seja o objeto que você tome circular, ele pode ser pequeno, pode ser muito grande. Se você medir o comprimento, se você medir o perímetro da circunferência, tá? O perímetro, o que é o perímetro? É a medida do contorno. Só que a gente costuma chamar de comprimento da circunferência. Mas é o perímetro, não muda nada. Então, eu vou fazer de novo o desenho aqui. Você tem um círculo, e aí você põe um ponto aqui, coloca uma corda nesse objeto circular, pode ser um CD, pode ser uma moeda. Aí você dá uma volta inteira
Essa volta inteira a gente chama de comprimento da circunferência, que é o perímetro, tá? Aí vamos supor que você cortou a corda, o barbante, aí você esticou para saber qual é o comprimento dele. Assim, ó. Você viu a medida dele. É o comprimento. Estão entendendo? É a medida do contorno aqui, é o comprimento. E aí você divide pelo diâmetro desse círculo. Lembrando que o diâmetro é a maior corda, é a corda que passa pelo centro, tem o valor de 2 vezes o valor do raio, não importa muito, mas você dividiu pelo diâmetro, tá? Então, quando você fez o comprimento dividido pelo diâmetro, você chegou num valor próximo a 3,1415, tá? Isso continua. Você chega sempre. É um pouco assustador. Você fala sempre? Sempre. Pode ser uma moeda, pode ser um CD, pode ser uma roda de bicicleta, de trator, de carro. Qualquer objeto circular, qualquer. Se você pegar o seu comprimento e dividir pelo diâmetro, você sempre vai ter esse número, 3,14. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é uma constante, serve para qualquer círculo. É uma constante famosa. Porque se serve para qualquer círculo, e é sempre 3,14, eles fizeram o quê? Eles colocaram uma letra para representar esse número, que eles chamam isso aqui de π. Estão entendendo o que é o π? O π é um valor próximo de 3,14. Ele é um número dito irracional, porque não dá para colocar em fração esse número, tá? E ele é obtido fazendo o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, nós dizemos assim, ó. O comprimento é... Bom, vamos lá, passo a passo. Comprimento dividido pelo diâmetro, ele é igual a π, tá? O π é um número inteiro, 13,141582. Então, ele é igual a π. O aproximadamente é o número 3,14. A gente aproxima. Mas quando eu coloquei igual aqui, porque eu estou colocando o π como se fosse o número inteiro. Tá? Agora, se está dividindo por d, a gente pode passar para o outro lado multiplicando. Então, nós temos uma forma aqui, ó, que é o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Isso é a forma do perímetro, do comprimento, tá, pessoal? Como você calcula o comprimento de uma circunferência? Você pega o valor do π é 3,14 aproximado, e você vai multiplicar pelo valor do diâmetro. É assim que calcula o comprimento. Pessoal, esse diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, eu posso colocar π vezes 2r. Eu posso trocar o d por 2r. Eu posso fazer isso se eu quiser. É muito comum nos livros aparecer justamente essa forma com raio. Então, uma outra forma de escrever é π vezes 2 vezes r, tá certo, só que é um pouco feio falar π vezes 2 vezes r. π vezes 2 vezes r. 2πr é mais rápido, não é? 2πr, então a gente costuma colocar o 2 na frente. Mas perceba que é a mesma coisa. Então, o comprimento da circunferência pode ser 2πr. 2πr. O cachorro da minha prima se chama Pierre. São 2 cachorros. 2 Pierres. Estão entendendo? 2 pirralhos. Já vi isso aí também. 2 pirralhos. 2 pirraios. Estão entendendo? É assim que a gente calcula o comprimento de uma circunferência. 2 vezes o π vezes o raio. Raio é a medida do centro ao ponto. Em geral, os exercícios dão raio ou diâmetro, tá? Às vezes você vai ter que calcular, mas de qualquer forma, é assim que a gente calcula o comprimento. O π, pessoal, o exercício fala qual número você vai usar. Mas como assim qual número? É sempre 3,14. Mas às vezes você usa 3,14, às vezes você usa 3,1, às vezes você usa até o número 3. Mas isso é um exercício que fala para você na hora da prova. Você lendo a prova, ele fala, use para π o valor 3,1. Ele vai aproximar o 3,1415. Estão entendendo?
O π não vai mudar, o π sempre é 3,14, 15, 9, 12 e vai embora, sempre. Não tem fim. Só que para calcular, você costuma substituir o valor 3,14, 3,1, e isso é o vestibular que fala para você. É a prova, é a questão. E se não falar nada? Se não falar nada, você fica trazendo o π como uma letra mesmo e vai fazendo as contas como π. Qualquer coisa a gente faz exercícios assim. Para encerrar, não precisam, mas a gente costuma calcular a área de um círculo, tá, pessoal? Usando a equação da circunferência lá em geometria analítica. A gente costuma usar um conceito de integral. A área do círculo é 4 vezes... É porque perguntaram, 0 até r da raiz quadrada do r quadrado menos x quadrado. Essa conta aqui vai da área do círculo. Isso aqui a gente ensina no ensino superior, não quero me aprofundar nisso. Mas não precisam se preocupar daqui para cá. Mas essa conta aqui vai nos dar π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, isso aqui vocês precisam saber. É a área do círculo. π vezes o raio ao quadrado. Isso é a área do círculo. Isso precisa copiar? Não, nem precisa. É porque me perguntaram como faz. Realmente não tem como, mas é a tal da ideia dos quadradinhos e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vai diminuindo os quadradinhos, né, de modo que caiba. Percebeu que a aproximação por polígonos era legal, então fizeram por hexágonos, depois de 12 lados, que é o dodecágono, fizeram até 96 lados, e eles perceberam que a área convergia para π e r ao quadrado. Mas a prova mesmo se deu lá para o lado do Newton, né, em 1742, foi quando o Newton nasceu, por volta de 1700, que foi essa fórmula aqui. Então, quais são as fórmulas importantes? Essa, que é a mesma que essa, percebam, e essa aqui que é a área. Estão entendendo, gente? Aqui é a que a gente acaba. Alguém tem dúvida? Oi? Não? Isso aqui eu posso apagar, tá? Isso aqui não precisa. Tá, mas... Não, isso aqui foi por... Ah, tá. É 4 vezes a integral da função ali. A gente... Não. Quando a gente escreve x² mais y² igual a r ao quadrado, nós estamos escrevendo a equação de uma circunferência centrada na origem. Tá? Centrada na origem quer dizer que é a origem do plano cartesiano. E essa circunferência, o raio dela aqui vale r, já que tem r aqui. Aí nós podemos isolar o y. Então, por exemplo, fica y² igual a r ao quadrado menos x². Se ao quadrado, eu tiro a raiz. Então, ficamos com y igual a raiz quadrada de r² menos x². O positivo é só essa parte de cima, para ser função, tá? E como vocês já estudaram, isso aqui não é uma função, porque pega 2 pontos no mesmo domínio. A gente só fica com a parte de cima. Aí, o que a gente faz para calcular a área do círculo? A gente calcula a área dessa fatia. Porque a gente sabe que é 4 vezes, né? Porque são iguais. Então, a área do círculo é 4 vezes essa área. E essa área é calculada de 0 até r, que é a integral de 0 até r da função. E a função é essa. Raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. Vem daí. Mas isso é coisa do ensino superior, hein? Vocês nunca aprenderam isso, certeza. Não, mas não estou falando que vocês não têm consciência. Só estou dizendo que isso é uma coisa que você aprende em faculdade. Então, não há necessidade de eu me aprofundar nisso, até porque nenhum vestibular cai isso, tá? Essa integral eu nem calculei. Não, FUVEST só vai cair... Não, vocês vão gabaritar FUVEST. Bom, vamos para a geometria. Alguém tem dúvida aí no chat? Ou aqui, se vocês têm dúvida para a gente encerrar? Acabamos geometria plana. Vamos para a geometria espacial, tá, pessoal? Geometria
espacial. De novo, vai ser um resumão, tá? Isso aqui foi um resumão, mas tem tudo. Então, a gente vai fazer mais um resumão. Aí vocês vão atacar os exercícios e vão ficar anotando, circulando. Não precisa imprimir aquelas coisas, mas anota no caderno, no papel, os que vocês tiverem dúvidas. Se quiser imprimir, tudo bem, com vocês. Mas vocês têm lá o PDF, né? Pode deixar no celular mesmo. Aí vocês vão fazendo. Faz 3 por dia. 3 por dia. Ó, hoje eu vou pegar, vou fazer 3. Amanhã mais 3. Faz 3 por dia. Tá? Então vamos lá, geometria espacial. Outra coisa que eu não percebia quando eu estudava, tá? Eu só percebi na faculdade. Tem muitos problemas de roda de bicicleta, de roda de trator, roda de automóvel. E aí ele fala que deu, por exemplo, você tem uma roda, sei lá, vamos colocar 2 metros. 2 metros é bem grande, né? Um objeto gigante. Não importa que objeto circular é esse. Mas ele rola sem escorregamento, quer dizer que ele não patina, tá? Ele rola, geralmente se escreve isso, rola sem escorregamento, 10 vezes. 10 vezes. Aí ele pergunta qual foi a distância que ele percorreu. Está entendendo o problema? É um círculo, tem 2 metros de raio, eu poderia diminuir isso aqui, não importa muito o valor do raio, mas eu estou dando raio. Eu estou falando que ele está rolando para cá. Está rolando aqui. Ele fez esse percurso de rolamento 10 vezes, rodou 10 vezes, 10 voltas completas. Só que não ficou no mesmo lugar, não ficou patinando, foi para frente. Está entendendo? Como se fosse um carro e ele andou. Uma bicicleta e andou. A pergunta é, quantos metros percorreu? É muito comum essa questão. Isso aqui é um problema de comprimento de circunferência, tá, pessoal? Você toma esse ponto aqui. Quando ela começa a rolar, esse ponto sobe. Vocês estão conseguindo perceber isso? E aqui vai para o chão, isso aqui sobe. Percebe? Isso aqui vai, uma hora, esse ponto aqui, se você pegar uma tinta e colocar aqui, por exemplo, você vai ver que essa tinta, uma hora, vai tocar aqui de novo, que é quando ela está girando. A distância desse ponto até esse ponto é quando ela deu uma volta completa. E isso aqui é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Estão entendendo? O R pode ser minúsculo ou maiúsculo. Coloquei minúsculo aqui. Aqui eu também coloquei minúsculo. Mas acho que vocês entenderam, né? Eu estou falando de raio. De raio. Estão entendendo? Sim. Não importa aqui a letra, se é maiúsculo ou minúsculo. Então, quando eu faço 2 vezes π vezes o raio, que eu estou fazendo o comprimento da circunferência, eu estou vendo quanto que a roda ela percorreu quando ela deu uma volta completa somente. Vocês estão entendendo? Uma volta completa é a distância que ela percorreu. Então, o comprimento da circunferência te dá essa volta completa. No caso desse exercício, bastava fazer 2 vezes π vezes o raio, que é 2, e aí você multiplicava no final por 10, aí você tinha o resultado. Estão entendendo? É muito comum essa questão. Provavelmente eles teriam um valor de π. Se eles não derem, 2, o raio é 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes o 10, 40. Então, a resposta seria 40π. Nas alternativas estaria lá 40π. Aí eles não deram o valor do π. E se eles derem o valor do π, você vai fazer 40 vezes o quê? 3,14. Vezes o valor que eles deram. Estão entendendo? As alternativas podem estar assim, como pode estar um número. Se tiver um número, é que você, no lugar do π, substituiu por 3,14. Mas vão existir problemas, é por isso que é bom fazer os exercícios, vocês vão começar a identificar isso, que não vai estar o valor do π como 3,14. Vai estar assim, vai estar 40π, 30π, 10π. Estão entendendo? Você entendeu? Você não necessariamente vai substituir. Se for um exercício de engenheiro, o engenheiro toma muitos problemas envolvendo o círculo. Toda vez que tiver círculo, vai ter o π. Aí, claramente, ele vai substituir, porque para ele importa o número. Mas para o vestibular, nem sempre. Às vezes a resposta está assim, tá? Bom, vocês vão ver. Tem os exercícios aí, vocês vão ver. Então, vamos lá.
Geometria espacial. Vamos começar com o cubo. O cubo, pessoal, é um exemplo de prisma. Agora vamos lá. Que horas são? Dá tempo. Vou terminar aqui para a gente. Vai ser um resumo, tá, pessoal? Se for o caso, a gente vai demonstrando depois. Mas o que é um cubo? O cubo é aquela famosa caixa d'água, mas ele é um bloco retangular, é um dado de 6 faces, tá? Vocês estão conseguindo perceber o desenho aqui? Já tá bom? Muito lindo. Obrigado. Sou um pouco ruim de desenho, mas eu quis deixar um pouquinho mais claro, porque isso aqui a gente está no espaço, são 3 dimensões agora. Isso a gente fala que é o 3D. Nós temos aqui um comprimento, nós temos uma largura e uma altura. O cubo é quando suas medidas aqui... Aí que tá, a gente não pode mais falar lado, porque quando é figura plana, a gente fala lado, né? Agora a gente está no espaço, e aí a gente não põe a palavra lado. Os bicos a gente continua chamando de vértice, porque aí não tem problema, mas esses lados vai ser essa linha ou vai ser o que a gente vê assim, por exemplo, se fosse um dado, a gente sabe, aqui tem o número 1 do dado, e aí, o que é isso? Isso é um lado, então a gente chama isso de face, então a gente não coloca a palavra lado, isso confunde. Então, para não confundir, nós colocamos a figura espacial é formada por polígonos, nesse caso por quadrados. Cada quadrado aqui são 6, né? A gente chama de face, tá? Então, são as faces. Então, por exemplo, nós temos aqui o chão, ó. O chão seria aqui embaixo. Esse chão aqui é uma face. Nós temos o teto também. É outra face. E nós temos 4 que preenchem ele do lado, em volta. É como se fosse essa sala. Nós temos o teto, nós temos o chão, e nós temos 4 faces. Ali tem 2. Aqui não é bem... Não é bem... mas vocês entenderam, né? Por exemplo, vocês estão lá no quarto de vocês, em geral é isso. Só que não é um cubo, porque o cubo, essas linhas têm a mesma medida. E a linha a gente chama de aresta. A aresta, então, é essa união com as 2 faces. Então, essa linha aqui a gente chama de aresta, e as arestas são iguais no cubo. Então, aqui vale A, esse cara que eu posso chamar de largura vale A, e a altura, que pode, tanto faz qual vai ser A. É tudo A. Isso aqui são as arestas. Estão entendendo? Então, nós temos vértice, face e aresta. Estão entendendo? Tem um negócio chamado poliedro convexo, eu não vou falar muito, tá? Por causa de tempo. Quase não cai no vestibular. Mas um tal de Euler foi o maior matemático de todos os tempos, na minha opinião. Euler. A gente fala Euler, tá? E tem a relação de Euler que diz que no poliedro convexo, poliedro, poli quer dizer muitos, edro faces, é uma figura formada por várias faces. A gente tem uma relação que são vértices mais faces igual a aresta mais 2. Assim. Não, é qualquer poliedro. Isso aqui é um exemplo. Mas eu poderia desenhar um icosaedro. Aí é quase impossível. São 20 faces. Poliedros regulares são 5. É o TOD lá que eles falam. Mas beleza, depois o pessoal fala, vamos fazer amor a 2. Isso aqui, geralmente, a pessoa grava, não sei por quê. Não estou fazendo convite, tá? Vamos fazer amor a 2. Então, o pessoal costuma gravar com isso. Vértices mais fáceis. Vértices mais fáceis é igual o quê? Então, pergunta para vocês. Você pode responder ou algum amigo. Arestas. Vértices mais fáceis é igual a arestas mais 2. Quantos vértices nós temos aqui? Ó, embaixo aqui nós temos 4, vocês concordam? E aqui em cima? Isso. 8 no total. Estão entendendo? Quantas faces nós temos?
6. Você poderia contar as arestas aqui ou usar a fórmula da relação de Euler. Quantas arestas? Vocês concordam que embaixo são 4, em cima são 4, e nós temos 4 que unem, assim, na vertical? Então, 4, 8, 12. São 12, vocês concordam? 12. 8 mais 6 dá? Muito bem, 14. Muito bem. 12 mais 2 dá? 14. Vocês estão percebendo que dá 14 igual a 14? Valeu a relação. Estão entendendo? A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Isso de poliedros convexos, tá? São figuras formadas por faces, como essa, mas polígonos, formados por polígonos. Por exemplo, se você colocar uma tampa circular, que é o cilindro que eu vou falar hoje, aí já não tem mais essa ideia de vértice, aí já não usa isso. Isso aqui são coisas que têm faces e vértices. Qualquer coisa pode procurar na internet alguns desenhos disso, tá bom? Não é o nosso foco. O nosso foco aqui agora é calcular a área total e o volume dessa coisa, porque agora a gente pode falar de volume. Quando a gente falava área, é a região, quanto que preenche uma região. O volume já é quanto que preenche um espaço. Por exemplo, a caixa d'água ela tem volume. A capacidade lá de 3 litros. 3 litros uma caixa d'água? Não, 3 mil litros. 5 mil litros. Estão entendendo? Estão entendendo, gente? Como calcula o volume desse caso aqui? Eu já vou adiantar, tá? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. No caso, é A ao cubo. Beleza? Estão entendendo? A vezes A vezes A. É A ao cubo. Eu não vou falar por causa de tempo, mas a área total aqui seria a soma das áreas de todas as faces. Se eu fosse pensar em área total. Área total. Eu vou fazer, então. Aí vai ficar. A área total seria o seguinte. Todas as faces são iguais, elas são quadradas. Os quadrados têm lado A e A, os quadrados. Então, quando a gente faz A vezes A, que dá A ao quadrado, a gente calcula a área de uma face. Vocês estão entendendo? Só que no caso do cubo, as 6 faces são iguais. Então, a área total, a gente faz o quê? A gente multiplica por 6 o valor do A ao quadrado. Eu não sei se ficou claro. A gente calcula uma área. Por exemplo, a gente calculou a área da base aqui, ó. A vezes A gente calculou essa área desse quadrado. Só que como são 6 faces com mesma área, a gente vai multiplicar isso por 6. Sim ou não? Isso é a área total. Mas eu não vou... Não? Ó, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo. Tá? Vou fazer um exemplo. O exemplo que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vamos pensar que esse cubo tem aresta medindo 3, tá? Pode ser 3 metros, 3 centímetros, não importa muito. Dá um exemplo aqui, ó. Eu tenho um cubo. Em geral, você faz 2 quadrados, tá? Aqui, ó, faz um quadrado aqui, outro quadrado aqui, aí você só liga. É bem mais simples assim. Tá? Mas essa parte aqui está atrás. Então, você pode aumentar a sua linha aqui e pronto. Você tem um cubo de lado. Isso é um caso particular de paralelepípedo. Só que no caso do cubo, todas as arestas têm a mesma medida aqui. Tá? Tudo bem? O volume dessa coisa aqui, o volume é 3 vezes 3 vezes 3. É 3 ao cubo. Nesse caso, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Se fosse centímetros isso, tá? Isso aqui seria centímetros ao cubo.
Porque a gente está multiplicando 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros. 3 vezes 3 vezes 3 é 27, centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro ao cubo. Estão entendendo? Beleza? Agora, como que seria a área total? Uma das formas de fazer isso é o que a gente chama de planificação. Se você cortar e separar essas faces aí, colocar isso num plano, fazer a planificação disso, tem várias, tá? Tem várias planificações, mas uma possível seria essa aqui, ó. Não sei se fica claro, mas se você cortar isso aqui e abrir, uma possível é essa. Nossa, eu lembro de ter voltado, assim, Isso a gente chama de planificação do cubo. Não sei se está claro. Ó, vamos pensar que isso aqui é a base. E isso aqui é a tampa, lá em cima, tá? O topo. Vocês conseguem perceber que eu posso dobrar aqui? Não, mas a tampa vai ficar na... 1, 2, 3. Espera aí, vamos lá. Ah, tá faltando um aqui, beleza. Perfeito, perfeito. Estava certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, estava certo. Agora fica com 7. Não, eu estava certo, né? Ó, esse aqui é do lado. Ó. Aí que tá, depende do seu ponto de vista, é verdade. Eu estava certo, mas você também. É que depende de como você olha. Eu estou olhando assim, ó. Esse cara aqui está sendo a parede lá de trás para a gente. Está sendo essa parede aqui. Aí eu venho essa aqui e dobro, seria essa parede. Aí eu pego essa aqui, dobro e dobro. Eu estou fechando uma lateral, vocês estão entendendo? E agora esse aqui vem para cá, esse aqui sobe, vem para cá. Enfim, depende muito como você olha, não precisa se preocupar com isso. O que eu quero que vocês entendam é que todas as áreas são iguais. Vocês conseguem perceber isso? Tudo igual a 3 aqui, lado, né? Lado, a área não. 3 vezes 3 dá 9. Então, quer dizer que a área de uma face é 9 centímetros quadrados. Uma face. Só que não são 6. Então, a área total vai ser esse 9, que é o 3 vezes 3, tá? E a gente vai multiplicar por 6, porque são 6 faces iguais a 9. Vocês entendem isso? 9 vezes 6 é assim, ó. Esse 9 é centímetros quadrados, porque esse 9 é a área de uma face. Esse 6 não tem medida. Esse 6 é porque são 6 faces. 9 vezes 6 dá quanto? Opa, 54. Nesse caso, fica centímetros ao quadrados. Perceberam? Dá centímetros quadrados, não ao cubo. A gente está falando de área. Esse 9 aqui, ele veio de um 3 ao quadrado. Estão entendendo? Esse 3 é a medida da aresta. Percebe? É o A que eu coloquei aqui, ó. Esse A ao quadrado é o 3 ao quadrado. E esse 6 é porque são 6 faces. Estão entendendo? Então, isso aqui é uma generalização de tudo. Tá? O que é importante você saber é que a área total você calcula as áreas de todas as faces e soma. Estão entendendo, gente? Beleza. Então, praticamente está encerrando. Vamos falar do prisma de forma geral, tá? Pode pagar? Não? Então, copiam aí que a gente vai... Vamos falar hoje do cilindro, do cone e da esfera, tá? A gente tem 15 minutos, dá para fazer. Aí a gente encerra a geometria de forma geral. Um curso de geometria espacial demora mais ou menos um mês, tá? Não é em uma hora. Mas eu vou fazer para terminar, porque além da teoria que é importante que vocês façam os exercícios. E aí vocês com certeza vão ter dúvida. É normal isso aí, vocês estão aprendendo. De novo, até eu vou ter. Se eu for pegar para fazer os exercícios, vai ter um ou outro que eu vou errar. Então, o que vocês precisam fazer é realmente não ter vergonha e anotar todos os exercícios que vocês têm dúvida, e vocês mandam para a Caroline, para a Carol. Vocês podem até fazer um compilado de mandar as dúvidas do grupo inteiro já, se quiser. Aí vocês mandam uma vez só. Pode falar. É uma pergunta boa, eu não sei te dizer.
A Carol é aquela que, bom, ela sempre manda lá para vocês fazerem um formulário. Eu sempre mando os avisos no grupo. Ela manda uns avisos no grupo e é ela que pergunta se eu vou vir ou não. Hoje de manhã vai ter ela mandando para nós um formulário, como já teve. Isso. É uma que está nos ajudando aí, como tem várias pessoas, né? É uma das, eu ia falar voluntários, mas eu não sei como é o nome, vocês chamam de voluntário. É uma das voluntárias do grupo. Como eu sou um, né? Ela é uma. Mas não precisa ser para ela, pode ser direto para mim, tá? Eu só disse para ela porque eu achei que vocês tinham esse contato. Assim. Pode ser direto para ela. O que eu quero é que vocês façam os exercícios e que vocês me mandem as dúvidas. Tá? Professor, eu não consegui fazer nenhum. Não se sinta triste, porque na sua idade nem eu consegui. Não é para ficar desesperado. O mundo não acaba numa prova. Isso é importante, tá? O mundo não acaba. E o mundo não acaba numa aula de matemática. Eu sei que depois dessa aula você sai e fala, filha da mãe, professor, ficou falando 2 horas aí. Mas tudo bem, não vai acabar. Fica tranquilo. Vocês são os melhores do Brasil. Bom, pessoal, vamos lá. Paralelepípedo, porque alguém falou aí. Mas, na verdade, são todos casos particulares de prisma. Tá? O paralelepípedo é como se fosse um cubo, só que não necessariamente as arestas aqui elas possuem a mesma medida, tá? Então, um exemplo que a gente costuma ver em exercícios são colunas de concreto. É claro, né? Tem outros exemplos. Caixinhas de leite, talvez. Então, paralelepípedo é a mesma coisa que o prisma. Isso, é um caso particular de prisma. Perfeito. Paralelepípedo é um caso particular. Isso é um paralelepípedo. Basicamente, a sua face é um quadrado. Não necessariamente é um quadrado, tá? É um retângulo. Aqui pode ter medida A, que é o comprimento, aqui medida B, que é a largura, e a altura C. Todas as medidas diferentes. Se forem todas iguais, isso vira um cubo. Mas se forem diferentes, a gente chama de paralelepípedo. Paralelepípedo reto retângulo ainda, porque essas verticais aqui eu estou considerando que são perpendiculares. Mas vamos com calma. O prisma já tem uma definição um pouquinho mais complicada, mas basicamente é o seguinte. Você tem 2 bases paralelas, tá? São polígonos. E as suas faces laterais são sempre retângulos, ou paralelogramos, se ele for oblíquo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Tá vendo essa aresta que é A e essa outra aresta que é B? Isso aqui a gente pode considerar como base, tá bom? Como base. Oi? A gente não usa, tipo, como a base, a gente não usa como áreas iguais. Isso. Essa área é diferente. Não, isso é um outro exemplo. A da base. Pode ser diferente como pode ser igual. Tá. Tanto faz. Tá. Pode ser A, pode ser 5, 5, 10. Agora, se for 5, 5, 5, aí isso vira um cubo. Mas poderia ser diferente. Poderia. Bom, deixa eu desenhar um prisma aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir também. Ó. Vamos fazer um bonitinho aqui para vocês. Prisma de base hexagonal. Basicamente isso aqui. Eu não sou muito bom de desenho e eu estou querendo fazer rápido. A minha desculpa para poder fazer qualquer coisa, né? É dizer que eu estou querendo fazer rápido. Mas aqui é o seguinte, o que é importante é que vocês possuem o que é importante é que vocês entendam o seguinte, ó. Aqui é um exemplo de prisma. Essa aula eu poderia ter trazido algum PowerPoint por causa dos desenhos, tá? Mas é o seguinte.
Bom, eu não tenho, mas para achar essas figuras na internet em livre é muito fácil mesmo. Mas eu acho que vocês conseguem perceber que a base, no caso é um hexágono, tem 6 lados, mas poderia ser qualquer outro polígono. Isso aqui a gente chama até de área da base, tá? Essa figura aqui que está embaixo é um hexágono, a gente chama de área da base. Em cima nós temos um hexágono também, essas faces são congruentes, têm a mesma área, são iguais. Então embaixo a gente tem um hexágono, em cima a gente também tem um hexágono, vocês estão entendendo? E aí, o que a gente chama de face lateral, que são essas faces que a gente consegue ver aqui, são retângulos nesse caso, mas isso poderia ser oblíquo, ficavam paralelogramos, mas são sempre quadriláteros. Vocês percebem que isso aqui é um retângulo? Então, assim, isso é um prisma. Tem 2 polígonos, um embaixo e um em cima, que tem a mesma área, e a volta deles são retângulos. Essa sala aqui é um prisma. A base, se eu não estiver enganado, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um heptágono, 7 lados, que é meio complicado contar ali, mas ali eu acho que vocês percebam que são 7 lados. Depois vocês podem prestar atenção. Nós temos... A sala nossa é assim, ó. Ela tem... Essa parte onde eu estou, ela é assim, tá? Aí depois começa a fazer algo assim. Vocês concordam? Só que o teto é igual. E aí liga. Aí liga, né? Aí tem o ligamento aqui que eu não quero fazer, mas... Perceba que as paredes são retângulos. Vocês conseguem perceber que são retângulos? Não é isso. Daria para eu fazer bonitinho se eu tivesse um pouco de tempo, mas eu queria ainda falar do cilindro e tal. Mas o que é importante que vocês entendam que prismas é uma figura espacial que tem as suas bases iguais, são polígonos, e a parte lateral aqui, se for o reto, são retângulos. Vamos considerar retângulos por enquanto, mas poderia ser paralelogramos. Isso pode ser oblíquo, isso pode ser um pouco deitado. Estão entendendo? Isso aqui é um caso particular de prisma. A base aqui é o quê? No caso aqui é um retângulo, tá, pessoal? É um retângulo. Pode ser quadrado, pode ser retângulo, mas aqui em cima também vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser A e B. Então, se pensar nisso como uma caixinha, o chão, o topo e o chão, sei lá, a base e o topo, eu não sei como vocês chamam, mas a gente chama isso aqui de base mesmo, tá? Elas são iguais e a volta aqui são retângulos. Vocês estão percebendo? Isso a gente chama de paralelepípedo, mas isso é um prisma também. Estão entendendo? E o volume do prisma se calcula fazendo área da base vezes altura, tá? Área da base vezes altura. Área da base. Por que isso aqui é um prisma? Porque isso aqui é um prisma? Não, tem uma definição de prisma. E a definição de prisma é que você tem 2 figuras, e essas figuras são polígonos de mesma área, e para cada vértice, e você liga os vértices desses polígonos. Então, aqui nós temos 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aí eu vou ligar esse ponto com esse ponto, eu estou ligando os vértices. Quando eu faço, quando eu ligo, eu obtenho uma figura espacial que eu chamo de prisma, em que eu tenho bases com a mesma medida e área lateral como retângulos. Isso é um prisma. E isso acontece aqui, ó, porque eu tenho um retângulo embaixo, um retângulo em cima, e aí eu ligo os seus vértices. E na hora que eu ligo os seus vértices, eu tenho faces laterais que são retângulos. Tudo bem? É por isso. É qualquer figura... vamos desenhar um triângulo. Desenhar um triângulo aqui. Aí eu vou desenhar o mesmo triângulo, ó. Eu vou transportar ele para cá, o mesmo, tá? O mesmo triângulo. São 2, mesma área. Agora eu vou ligar os vértices. Vou ligar esse com esse com esse, tá? E esse com esse. Essa linha aqui está para trás. Não sei se vocês conseguem ver, mas ficou um objeto espacial em que essa linha aqui ó, é pontilhada porque está para trás. A gente, em teoria, não conseguiria ver. Não sei se está claro.
Isso é um prisma. Por que é um prisma? Nós temos duas faces que são triangulares e a face lateral são 3 retângulos. Vocês conseguem perceber que são 3 retângulos? Isso aqui é um prisma de base triangular. Isso aqui é um prisma de base hexagonal. Isso aqui é um prisma de base quadrangular. Tudo prisma. Tá? Vocês vão ver que é diferente a pirâmide. A pirâmide tem uma base, mas ela liga para um vértice só. O prisma tem duas faces. Estão entendendo a diferença? E a área dele, tá, pessoal? A área não, o volume dele é a área da base vezes a altura. A altura é a distância entre as faces. No caso do reto, reto é quando aqui forma 90 graus, tá? E eu só vou falar de reto para vocês. Não porque é difícil, é por causa de tempo mesmo. É tudo igual. Mas você pode considerar como sendo uma aresta, nesse caso. Isso é a altura. Então, observe que quando a gente faz área da base vezes a altura, a gente tem como volume aqui, ó, área da base. Se a gente considerar esse retângulo como base, vocês concordam que a área da base é A vezes B? Quando a gente faz A vezes B, a gente está calculando a área da base. A altura, nesse caso, seria quem? O C. Então, é assim que a gente calcula o volume de um paralelepípedo. A vezes B vezes C. Porque quando a gente faz A vezes B vezes C, a gente está calculando a área da base e está multiplicando pela altura. Estão entendendo? Quando é um hexágono regular, tá? Quando é um hexágono regular, tá, pessoal? Regular, todos os lados têm a mesma medida e os ângulos internos também. A gente faz um truque. A área da base, aqui é a base de quem? A base de um hexágono. Aqui não é um triângulo? Então, a área da base é um triângulo. É base vezes altura dividido por 2. A gente vai usar as formas que a gente aprendeu. Do hexágono eu não falei para vocês ainda, mas quando é regular, tá? Você pode traçar suas diagonais aqui assim, ó. E elas acabam transformando, esse hexágono regular fica formado, né? 6 triângulos equiláteros. Isso aqui é L, tudo é L, tá? Então, você calcula a área de um hexágono regular por 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Porque são 6. E você já sabe como calcular a área de um triângulo equilátero, né? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área de um hexágono regular é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Só que é a área do triângulo equilátero, eu falei para vocês. Só que o 6 e o 4 a gente pode simplificar dividindo por 2, tá, pessoal? Então, a área de um hexágono regular, 6 dividido por 2 dá 3. L ao quadrado raiz de 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, assim que a gente calcula a área do hexágono regular. Então, se caso o seu prisma tiver uma base hexagonal regular, né? Você vai precisar da área da base, você vai usar isso aqui para calcular a área da base. E a altura? A altura vai ser essa aresta, né? Se ele for reto. Beleza? A área dele seria, tipo assim, somar a área de todas as faces com a área da base. Isso, todas as faces, quando você fala todas as faces, você inclui o topo. Isso. A área total eu não falei, tá? Mas a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área da base é a área do hexágono, por exemplo. Você multiplica por 2, porque são 2 faces. Mais a área lateral. A área lateral são retângulos. Você calcula a área de 1 e multiplica por 6, né? Porque são 6... É o perímetro vezes a altura. É o perímetro do polígono vezes a altura. Beleza. Bom, pessoal, o nosso tempo está acabando. Eu vou... Se não der, não deu. Eu falo dos outros assuntos depois, tá? Eu acho que até é bom parar aqui. Mas ficou faltando, ó, ficou faltando pirâmide, ficou faltando cone, ficou faltando... Ó, pirâmide, de novo, você tem um hexágono, não importa a figura que você tem um polígono, só que aí você liga para um vértice só, tá, pessoal? Você liga para um vértice só. Estão entendendo? Você tem um polígono, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, não importa.
Só que ao invés de você ter uma outra face igual, que é o que caracteriza o prisma, você tem um ponto e você liga para esse ponto. Isso aqui caracteriza o que a gente chama de pirâmide, tá, pessoal? Tem umas partes aqui que são pontilhadas, a gente não vê. Estou fazendo, depois a gente vai... Estão entendendo? Essa é a diferença do prisma para a pirâmide. O prisma são faces iguais, uma aqui e outra ali. A pirâmide não. A pirâmide você tem um ponto, você tem uma base, que é um polígono, você liga. Estão entendendo? Temos um cone, que é parecido com a pirâmide. O chapeuzinho lá de aniversário. A única diferença é que isso aqui é um círculo, a sua base. Na pirâmide, no prisma, você tem polígonos. Polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de reta. Estão entendendo? Quando você tem um objeto circular, você tem o que a gente chama de cone. E quando são duas bases, uma em cima e outra embaixo, igual o prisma, só que ao invés de ser polígono, é círculo. A gente tem o que nós chamamos de cilindro. Eu vou fazer tudo isso na próxima aula, não deu tempo. E aí, depois dessas figuras que está faltando, pirâmide, cone e cilindro, está faltando a esfera. Estão entendendo? A esfera é aquele círculo, só que a gente faz uma coisa assim para dizer que é espacial. Então, você tem um ponto, e você toma a distância, né? É o lugar geométrico de todos os pontos que equidistam uma medida. Essa medida é o raio. Só que agora a gente não está mais olhando para o plano, a gente está olhando para o espaço. Tem um ponto aqui, aí você vê todos os pontos que equidistam desse centro. Se tivesse num plano, seria um círculo, mas no espaço, você tem uma esfera. Está faltando isso, tá? É bem tranquilo as formas, mas aí terminando isso, a gente termina a geometria. Beleza, pessoal? Diagonais? Deixa eu ver onde eu posso apagar aqui. Não, eu não ia. Mas é o seguinte. Dado um polígono qualquer, tá? Você pode contar a quantidade de diagonais que esse polígono tem. Né? Você vai contando aqui. O total de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. Onde n é a quantidade de lados que tem esse polígono. Então, se é 5, 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Se é um hexágono, 6. 6 vezes 6. Então, é assim calcula a diagonal. Mas eu não vou falar que é... Senão a gente não sai daqui. A ideia é falar o que cai mais. E aí vocês me perguntam como você fez. Coisas específicas, aí eu vou falando. Tá? Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí. A gente vai nessa.